Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia, na expectativa de que, de alguma forma, a palavra de Deus fale ao seu coração e faça diferença na sua vida no dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente o seu viver, é o nosso desejo de coração. Quero me dirigir especialmente aos que justamente hoje completam mais um ano de vida. A vocês um abraço carinhoso, um abraço especial desse pastor, de nossa igreja, e o nosso desejo é que em seus relacionamentos, em seus projetos e mesmo em suas lutas, em tudo isso, a presença de Deus seja marcante, seja perceptível e que isto traga grande paz e grande alegria à sua caminhada. A todos aqueles que nos assistem neste instante, eu queria pedir uma coisa. Dedique-nos alguns minutos de sua atenção. Vamos ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a nos falar neste instante e certamente Deus tem algo para lhe dizer que fará diferença no seu dia que está começando. Vamos juntos então à palavra de Deus? Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, eu gostaria de ler com você o versículo 14, que diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Gálatas, traz alguns conceitos preciosos a respeito da salvação, a respeito do que Cristo fez por nós, a respeito do que isso nos proporciona, os resultados, os efeitos do agir de Cristo em nossa vida, mas também a respeito da nossa atitude, da atitude que se espera encontrar em nós a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo. Aqui nesse versículo ele consegue abordar vários aspectos diferentes e interessantes da vida cristã. Um deles, a humildade. Paulo, em outro texto, menciona que ele tinha, sim, toda uma formação, e uma excelente formação para um homem da época. Era alguém extremamente culto, que tivera a oportunidade de aprender muito, e a sua cultura acaba sendo um precioso instrumento nas mãos de Deus ao longo do seu ministério, até pelo modo como ele entrava em diferentes países e até em diferentes culturas e demonstrava essa facilidade de interlocução com diferentes circunstâncias, diferentes pessoas. Mas a verdade é que Paulo, em outro momento, diz que tudo quanto ele tinha, que era precioso para ele, sua linhagem, sua formação, sua conduta, os compromissos que assumira desde o início de sua vida, tudo isso era algo absolutamente sem valor, se comparado com Cristo Jesus. Estaria pronto a sacrificar qualquer outra coisa, como de fato fez, em nome de Cristo Jesus ou em prol de seu relacionamento com Cristo. Ele agora diz o seguinte: eu não tenho nada na minha vida de que possa me gloriar, eu não tenho nenhum motivo de orgulho, a não ser a cruz de Cristo. A cruz é o meu motivo de orgulho. É interessante essa colocação do apóstolo Paulo, porque convém lembrar que cruz é sinônimo de vergonha. Naquele contexto, cruz é sinônimo de vergonha, cruz é sinônimo de maldição. Era o castigo que era aplicado aos piores e mais desprezíveis criminosos. Era símbolo de humilhação. Paulo então inverte a situação e, a despeito de tudo quanto ele tinha que poderia ser motivo de vaidade, ele diz que o orgulho dele é a cruz de Cristo. Em outro momento, quando ele escreve, por exemplo, aos crentes de Corinto, ele diz que o evangelho é algo extraordinário e é um precioso tesouro, mas um tesouro que Deus colocou em vasos de barro, que somos nós. Nós somos vasos de barro com o privilégio de comportar o tesouro que é o evangelho. É exatamente isso que Paulo quer dizer aqui. Se tem algo de que poderia me orgulhar, seria o precioso evangelho da cruz, o evangelho de Cristo Jesus. Isto sim é valioso, isto sim é precioso, isto tem significado. Nada mais vale a pena a não ser isto. E Paulo vivia em função desse evangelho e da proclamação desse evangelho. Então ele diz que não se gloria em nada a não ser na cruz de Cristo. Mas ele vai adiante. Ele quer explicar os efeitos da cruz em sua vida. O que a cruz significa para ele.
Conquanto a primeira imagem que tenhamos em mente é a imagem do Jesus que foi levado à cruz. Paulo faz questão de lembrar que a cruz foi instrumento, mas que jamais teria derrotado Jesus Cristo. Jesus venceu. E eu volto mais uma vez à carta escrita por Paulo aos crentes de Corinto, agora a primeira carta, quando ele diz que tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. Cristo é um vencedor. A cruz não conteve Jesus Cristo, assim como o sepulcro também não foi capaz de contê-lo. Mas, na cruz de Cristo, nós encontramos uma transformação de vida. E ele diz que na cruz, o mundo foi crucificado para ele. A antiga vida, a vida que Paulo vivia outrora, agora havia morrido, não mais existia, foi pendurada na cruz. Sua relação com o pecado, sua escravidão ao pecado, sua condenação, tudo quanto ele tinha sobre seus ombros, agora fora crucificado em Cristo Jesus, fora crucificado no Calvário. Tudo aquilo havia morrido. Por outro lado, ele também, ele fora crucificado em Cristo Jesus, no que se refere ao mundo. Ele morrera para tudo aquilo que outrora fizera parte de sua vida. Ele morrera para tudo aquilo que era a sua existência anteriormente. Tudo aquilo morreu para ele. Ele morreu para tudo aquilo. É a mesma ideia que ele vai dizer ao afirmar que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou como ele diz na própria carta aos Gálatas, ao dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa transformação operada pelo relacionamento com Cristo fez com que agora o motivo de orgulho na vida de Paulo fosse a cruz. Cruz que proporciona salvação, cruz na qual o mundo morrera para ele e ele morrera para o mundo, porque sua vida agora é Cristo Jesus. Sua vida agora é esse precioso evangelho. Esse sim, motivo de orgulho, porque o evangelho precioso confiado a um homem falho. A glória de conhecermos o evangelho de Cristo Jesus. Evangelho que nos transforma. Evangelho que nos faz novos. Evangelho que nos aponta em direção à vida eterna. E que eu gostaria muito todos vocês que nos assistem neste instante conhecessem pessoalmente. Vamos orar? Pai querido, não sei até que ponto as pessoas que nos assistem neste instante conhecem a preciosidade do Teu Evangelho. E a minha oração nesse sentido, Pai, minha oração é justamente nessa direção, que essas pessoas possam conhecer a Cristo Jesus, conhecer o Seu Evangelho, experimentar a transformação que o Evangelho pode produzir em suas vidas e passarem a viver de forma diferente, com a presença de Cristo ao seu lado e com a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.